Tese 12, penhora de verba alimentar, basicamente aqui de servidor. Faltou complementar, de servidor. Essa tese eu já vi muito cair em concurso e ela é muito importante porque ela estabelece uma tese favorável à fazenda, que muita gente desconhece e que eu já até utilizei na prática e já vi cair em prova. Bom, aqui é o seguinte, ó, preste atenção. Eu digo, o caso concreto é crucial para a fazenda pública, eis que são inúmeras as ações regressivas que o Estado tem em face de servidores públicos. A gente já viu, inclusive, aqui no curso, ó, a ideia da dupla garantia, né? Ou seja, o particular, quando ingressa com ação contra o Estado, ele não ingressa contra o Estado e contra o servidor só responde na ação regressiva. Então, quando o Estado é condenado a indenizar um particular, ele vai ingressar com ação regressiva contra o servidor. Óbvio que se essa ação regressiva for procedente, o Estado vai recuperar o crédito que ele, nesse caso, teve que pagar, que virou débito para com o particular e virou crédito para com o servidor. Então, o débito que o Estado teve para com o particular vira crédito do Estado para com o servidor no momento em que essa ação regressiva é procedente. Então, o Estado vai, nesse caso aqui, na ação regressiva, atrás do patrimônio do devedor para que ele possa pagar aquilo que o Estado pagou ao particular. Além dessas, as ações de improbidade podem e geram o dever de indenizar o Estado. Ações de execução de acordo no Tribunal de Contas, multa do Tribunal de Contas ou acordo no Tribunal de Contas com ressarcimento e muito mais. Então, aqui são vários os casos em que o Estado pode, nesse caso, ajuizar uma ação contra um servidor e precisar, no cumprimento de sentença, ir atrás de bens do servidor. Aí o artigo 883 do Código de Processo Civil 2015 diz assim, ó, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Aqui é a impenhorabilidade de verba alimentar. O inciso 4º do 833 é muito conhecido como a impenhorabilidade absoluta de verba alimentar, né? Então, ó, o vencimento de servidor público, pelo texto frio do artigo 833, inciso 4º, ele é o quê? Impenhorável. Agora, você tem uma exceção lá no parágrafo 2º do mesmo dispositivo que diz assim, o disposto nos incisos 4, que é o que a gente está estudando, do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, ó, não se aplica para pagamento de prestação alimentícia, porque aí é verba alimentar sendo penhorada para pagar verba alimentar, então você tem uma identidade de natureza de verba, e aí fica justo, não faz sentido eu garantir a verba alimentar de alguém quando ele deve verba alimentar a outro alguém, e também as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no 528, parágrafo 8º e 529, parágrafo 3º. Bom, essa exceção aqui sobre a possibilidade de você penhorar verba alimentar de servidor é o que o Supremo chama de exceção explícita. É o que o Supremo chama de exceção explícita. Na verdade, não é o Supremo julgado, é o STJ. É o que o STJ chama de exceção explícita. Aí você diz assim, professor, existe alguma outra possibilidade em que eu posso, nesse caso, penhorar a verba alimentar de servidor público? Aí, veja, nós temos um caso aqui, julgado pelo STJ, que já caiu em concurso público, você, na qualidade de procurador, teve que defender a aplicação desse julgado na prova, estabelecendo a seguinte situação. Um servidor público, ele foi condenado numa ação a ressarcir o erário e esse servidor público ele ganhava mais de R$ 33 mil. E o juiz, no processo, ele determinou o seguinte, como a remuneração do servidor é grande em termos de realidade brasileira, o juiz delimitou a penhora de 30% dos valores a título de verba alimentar para ressarcir o Estado. Ora, se você analisar direitinho aqui, esse tipo de penhora, ela não está estabelecida no artigo 833, nem na exceção do parágrafo 2º. O caso foi esse aqui, ó. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do servidor está sujeita apenas à exceção explícita. Presta atenção a essa expressão criada pelo STJ nesse julgado. A exceção explícita prevista no parágrafo 2º do artigo 649, inciso 4,
do CPC de 73. Aqui o julgamento foi do CPC de 73, mas esse dispositivo é justamente o reflexo desse no CPC 2015, tá? Ó, o CPC de 73 estabelecia apenas a hipótese excepcional de penhorar verba alimentar para pagamento de verba alimentar. O parágrafo 2º aqui estabelece duas hipóteses, né? Acima de 50 salários mínimos poderia, e nesse caso, a verba alimentar para a verba alimentar. O STJ, nesse julgado, estabelece exatamente a exceção explícita prevista no Código de Processo Civil. E diz mais, caso em que o executado aufere renda mensal de 33 mil, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia, diz o STJ. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional a seus direitos materiais. Aqui você precisa perceber que o STJ está fazendo uma ponderação de interesses constitucionais e de valores constitucionais. Primeiro, a impenhorabilidade de salário para a manutenção da vida digna da pessoa, isso decorre da dignidade da pessoa humana. E segundo, nesse caso, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade. Nesse caso, é o valor constitucional da tutela efetiva, tutela jurisdicional efetiva. Aí diz, o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé, que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem em violação de sua dignidade e a sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir de forma injustificada a efetivação do direito material do exequente. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justa a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de sua dignidade e da dos seus dependentes. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for capaz de preservar a percentual de tais verbas para dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Então, essa tese aqui é muito importante para a Fazenda, por quê? Porque você pode pedir em processos judiciais a penhora de 30% dos salários, vencimentos da remuneração do servidor, desde que fique comprovado no feito que 30% da sua verba alimentar não vai comprometer a dignidade, a sua qualidade de vida e da sua família. Então, você tem uma exceção explícita, que é justamente a exceção prevista no parágrafo 2º do 833, o STJ chamou isso de exceção explícita, mas o julgado criou uma exceção implícita. A exceção explícita, pagamento de verba alimentar, e a outra hipótese lá, acima de 50 salários mínimos, o STJ não falou porque falou no Código de 73, mas a gente pode transportar para o de 2015, e exceção implícita, penhora do que ultrapassa o necessário à manutenção da dignidade e do servidor e dos seus dependentes. Aí aqui você precisa da análise do caso concreto, mas não obstante precisar da análise do caso concreto, a tese é extremamente interessante para a Fazenda Pública, especialmente em provas da advocacia pública, porque em provas da advocacia pública você não vai precisar descer ao detalhe, basta com que você defenda a possibilidade da penhora de 30% da verba alimentar recebida pelo servidor, caso isso não comprometa a sua qualidade de vida e a dos seus dependentes. Então, essa decisão é extremamente importante para a Fazenda, exatamente porque ela pode ser cobrada numa prova de segunda fase, como já foi, nas hipóteses em ação regressiva, nas hipóteses em que você precisa penhorar bens de servidor nas ações de improbidade, e também você também precisa penhorar bens de servidor ou dinheiro de servidor nas execuções de acórdão de Tribunal de Contas ou em toda e qualquer ação de recuperação de crédito por parte do poder público. Então, decisão extremamente favorável ao poder público e extremamente interessante. Então, se você tiver na sua prova lá com a possibilidade de estabelecer o pedido de penhora de até 30% do salário, vencimento, remuneração do servidor público, basta com que você diga que isso é possível, desde que não atinja a sua dignidade pessoal e de sua família no que diz respeito à sua qualidade de vida, tá? Agora, depende da análise do caso concreto.
Isso também pode cair, como eu já vi cair em provas de advocacia pública, nas minhas pesquisas, em segunda fase, em questão subjetiva. Discorra sobre a impenhorabilidade de verba alimentar e a recuperação de crédito por parte da Fazenda. Se o examinador está pedindo para você discorrer sobre impenhorabilidade de verba alimentar e, nesse caso, também a ideia de recuperação de crédito por parte da Fazenda, ele está pedindo para que você fale sobre essa decisão do STJ e o artigo 833, sem a menor sombra de dúvida.